Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E é o seguinte, eu tinha um amigo que infelizmente já se foi, viveu bastante, Dr. Cid Barros. Ele era um pecuarista, um agricultor, produtor rural, empresário, e ele sempre me dizia o seguinte: Carlão, a melhor coisa que existe no mundo são os amigos dos amigos, porque eles já vêm todos triados, você não precisa ficar fazendo muita pergunta. Eu estou dizendo isso porque eu estou aqui dentro da agência do stand do Bradesco, aqui na Bahia Farm Show, e a Nadege Saad, que todos vocês conhecem, a líder do EAgro, me apresentou o Otaciano Neto. Até o nome dele é diferente, Otaciano Neto. Mas ela me apresentou dizendo o seguinte: é o maior especialista em mercado de capitais do Brasil, com certeza absoluta. Se a Nadege falou isso, quem sou eu para questionar? Então eu só perguntei para ele se que hora que iríamos falar. Vamos falar já, ele é bom de serviço, viu? Ô Tassiano, obrigado pela gentileza de conversar conosco. Obrigado, Carlão. E você sabe que tem outra característica dos amigos, é a generosidade, né? A Nadege é muito generosa, por isso que ela falou isso. Não, mas geralmente os amigos, por mais generosos que sejam, eles têm embute uma responsabilidade muito grande. Mas tem outros amigos em comum nossos que também são da mesma estirpe aqui e que já deram o sinal verde aqui. Um deles é o Cláudio Godoy, lá do Cláudio já liberou? O Cláudio já liberou também, então... Nós temos que combinar para lá tomar um vinho junto lá Vamos no Cláudio. lá, esse vinho eu quero estar junto, viu? Então, ó, obrigado pela gentileza de você investir seu tempo aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Eu sempre te acompanho em todo o seu trabalho. Parabéns, um privilégio estar aqui com você. Maravilha. Escuta, eu queria aproveitar, até falei isso com vocês aqui no bastidor, porque eu queria eu adoro desenhar para o meu público, né? E a gente falar um pouquinho do mercado de capitais ou falar um pouquinho dessa relação do mercado financeiro com as pessoas, dos investidores, é sempre importante. Então eu queria começar falando um pouquinho, esclarecendo, o que difere por exemplo, uma gestora de recursos de um banco. Onde é que você entrou e me conte um pouquinho disso. Legal, acho que basicamente, Carlão, dos dois lados, né, seja dos dois lados do banco ou dos dois lados de uma gestora, tem investidor e tem quem pega o dinheiro emprestado. Né? Então, você vai lá num banco, deposita, tem o depósito à vista, tem o dinheiro na poupança, e o banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. Foi o que eu aprendi com o Rocha, né? O Rocha me ensinou, falou assim: Carlão, banco é uma empresa que pega o dinheiro de quem tem sobrando e empresta para quem está faltando, não é assim? É isso. E esse é o sistema que o banco faz. O banco pega emprestado e emprestou. Se a pessoa que ele emprestou não pagou, o banco é responsável por pagar. Então tem essa questão. A gestora é um pouquinho diferente neste ângulo. Então você, lá com os mesmos... Hoje você conta a cota de FIA, Carlão, por R$10. Então é outra mística, né? Que o pessoal fala que quem empresta dinheiro só são milionários. Tubarões. Não, com R$10 hoje... você consegue emprestar, virar sócio de um fundo, virar investidor de um fundo, que é a palavra correta. Então você coloca o dinheiro numa gestora, no fundo, né, que a gestora toma conta, e essa gestora pega e empresta. O Bradesco, por exemplo, tem a Abram, é uma gestora que tem R$1 trilhão praticamente sob gestão, né, que é uma das grandes gestoras do Brasil, deve ser a segunda ou terceira do Brasil. Então esse é um mecanismo diferente. Nos Estados Unidos, quando a gente olha, quase a totalidade do crédito, 75% do crédito, vem de mercado de capitais. Aqui no Brasil, o mercado de capitais, no agro sobretudo, está em torno de 15%, 20%. Mas o agro é onde tem essa grande oportunidade de fazer financiamento via fundos de investimento. Tem várias gestoras fazendo, inclusive a gestora do próprio Bradesco. Pois é, esse negócio de investimento, e aí, outro dia conversando com uma amiga, quero mandar um abraço para Tânia Calvão. A Tânia estava lá A gente estava fazendo lá uma dessas discussões, tentando ajeitar o mundo, né? E falando um pouquinho da diferença que nos Estados Unidos o mundo privado é de verdade, ou seja, a população entende que as empresas é que movem esse universo, né? E, portanto, a economia é movida com investimento em bolsa, muito mais tradicional, muito melhor que aqui, muito mais, vamos dizer assim, oxigenado do que aqui no Brasil, né? Muito mais, eu acho que é mais desregulamentado também. Eu acho que o sistema brasileiro tem muitas obrigações, então acaba dificultando para bancos, para gestoras. Um lado bom, né, que é um investimento seguro, né? Hoje em dia
Você não tem mais... Lembra aquela conversa de uns anos atrás? Banco quebra, gestora quebra. Hoje esse negócio não existe mais. Acho que o Brasil, o Banco Central e a CVM conseguiram organizar isso melhor no Brasil. Mas, de fato, esses incentivos, não tem incentivo, tem incentivo. Isso acaba deixando o sistema financeiro nacional mais agarrado um pouco. Agora, o Márcio Lopes de Freitas, que é presidente da OCB, e a gente, quando chega perto de Plano Safra, nós estamos agora mês de junho, é um burburinho, a gente vai estar daqui a pouco lá na Fiesp, o ministro vai lá no final do mês, a gente lá do Conselho da Fiesp vai falar sobre Plano Safra. E Plano Safra, a gente está falando de, quando muito, estourando 20% da necessidade de crédito, isso estou falando do agro, né? Então... Se o mundo privado não se mexer, e esse negócio é um negócio que precisa de crédito, precisa de muito recurso. Muito. Né? O Plano Safra, eu uso a expressão que ele é vítima do seu próprio sucesso. Ele foi um programa que deu tão certo que ele já é insuficiente. Né? Quando a gente pegar o histórico, nasce o Sistema Nacional de Crédito Rural, nasce na década de 60 no Brasil. Depois o Plano Safra virou o nome popular de toda a política. E o Plano Safra, ele, até a década de 90, quase todo o dinheiro que o produtor pegava emprestado vinha do Tesouro Nacional. O governo colocava o dinheiro no Tesouro e esse dinheiro, o dinheiro do Tesouro colocava nas operações, sobretudo no Banco do Brasil na época, e emprestava para o produtor rural. A partir da década de 90 começou a faltar dinheiro do Tesouro. Então essa discussão de ajuste fiscal, desse problema, é um negócio que tem 30 anos no Brasil, não é de hoje. Sim. Começou a faltar dinheiro e o governo começou a criar instrumentos para que o mercado financeiro pudesse captar dinheiro com as pessoas, né? Seja de R$10, de R$1.000, ou quem tem R$100 milhões para investir, que o mercado financeiro capta esse dinheiro e empresta. Então tem várias formas, né? Poupança rural, que alguns bancos operam, é um mecanismo. As LCAs, que tem 30 anos, foi criada lá pelo nosso amigo Ivan Vedequim e pelo ministro Roberto Rodrigues. Tem 30 anos isso. Foi criado para captar dinheiro, depois vieram os CRAs, a CPRs ajudou um pouco a organizar. Então tem um sopa de letrinhas que eu falo o seguinte, Carlão. Gente, aí o pessoal assim, qual é a diferença disso? Eu falei, isso é cheque com nome diferente, né? É um título, é um título que tem um título que você capta dinheiro e tem outro título que você empresta o dinheiro. Então são nomes diferentes, mas para fazer a mesma coisa. Entendi. Que é como equilibrar, né, o dinheiro que você busca no mercado, como você empresta, mas de fato, como você trouxe, o Plano Safra não dá conta mais. E foi aí que hoje o governo coloca desse 1 trilhão e 200 bilhões que o agro precisa por ano, do Tesouro só dá 18 bilhões de reais, ou seja, dá 2%. É quase zero. Quase zero. O restante, você pega os grandes bancos do Brasil, que operam no Brasil, como que eles fazem? Quase todo o dinheiro privado. Quando emite o LCA e você que está nos ouvindo vai lá e coloca R$1.000 numa LCA, esse dinheiro é usado quase todo ele para financiar o agronegócio brasileiro. Então, nós tivemos uma evolução grande nesse período. E tem uma coisa que eu falo, Carlão, que é o seguinte. Tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte. O pessoal geralmente critica o parlamentar, o Congresso Nacional. Isso é senso comum, né, as pessoas. Sim. Aí quando você fala assim, inteligência artificial, falta avançar a legislação no Brasil. Tal. Quando você olha para o agro, não falta nada. Sabe? O Congresso Nacional, a FPA, assim, é um show. Assim, tudo que precisou, acho que a gente está até na vanguarda, sabe? Com certeza. Vai ser mais coisa feita do que a gente utiliza. Então, a lei do Agro 1, a lei do Agro 2, a melhoria das CPRs, LCA, CRA, FIAGRO, agora do nosso amigo deputado Arnaldo Jardim, tem um monte de coisa muito organizada e para que isso? Para complementar o Plano Safra. O Plano Safra, que era 100% na década de 70, hoje tem gente que fala 20, 25, 30. O mais importante não é cravar o tamanho do Plano Safra, é mostrar que era 100 e hoje não é mais. Hoje é só um pedaço disso. E o mais importante é mostrar que nós estamos vivendo e vamos viver cada vez mais sem esse Plano Safra. Na verdade é o seguinte, né? Esse cobertor, os governos, seja ele de qual natureza for, o cobertor é sempre cada vez mais curto, né? O cobertor é curto porque a demanda, né? Todo mundo quer ir lá e pegar um pedaço do orçamento da União. Mas não dá mais para todo mundo. E o problema central que a gente tem hoje é de despesa pública. Assim. Qual é o problema, né? O produtor realmente reclama, vou pagar CDI mais 4, CDI mais 5 na operação.
É caro, é caro. Assim, muitas vezes, mas assim, o problema não é o 4 ou 5, o problema, Carlão, é a Selic de 15. Essa Esse é o Selic verdadeiro de... problema. Porque assim, se a Selic no Brasil fosse 7, 7 com 4, 7 com 5, 11, 12%, o produtor vai embora, né? Não consegue. Mas Selic de 15, 15 com 5 dá 20. Fica muito puxado. Então, esse é o grande debate que ontem a gente fez. Essa semana nós fizemos na FPA. Assim, como assim, só tem uma solução para resolver e aumentar o plano safra no Brasil. Só tem uma solução. É baixar a Selic. Para baixar a Selic tem que diminuir despesa no Brasil. E isso que é difícil pra caramba. Eu falo que tiraram a pasta de dente de dentro do tubo, né? Que é despesa. Agora, como é que coloca essa pasta para dentro do tubo de novo? É super difícil. Olha, deixa eu te falar, eu queria só mudar um pouquinho essa história aqui. Nós começamos já com o pé no peito, eu estou falando aqui com o Tassiano, se está chegando agora nesse vídeo, eu estou falando com o Tassiano Neto aqui, já disse que ele é um dos maiores especialistas em mercado de capitais do Brasil, mas agora eu quero explicar o seguinte, porque, na verdade, você falou um tema que é importante, que todos nós, a gente só reclama. Reclama do governo, reclama do Congresso. Eu mesmo criei agora um programa, um quadro no meu programa, que chama Parla Carlão, porque eu entendi a importância que tem o Congresso Nacional para as decisões que toma, né? As leis, tudo aquilo que a gente vai ter que se submeter, são eles que fazem. Então, se a gente ficar à margem disso, nós não podemos ficar à margem desse assunto, então temos que trazer esse tema. E aí, aqui no Fala Carlão, eu sempre digo que ninguém nasce o grande especialista em mercado de capitais, e aí eu queria mudar um pouco o tema e talvez voltar um pouquinho lá para sua terra, perguntar quem é você, para saber um pouquinho, vocês entenderem como é que ele caiu nesse mundo, porque esse homem está falando do governo, mas você já foi governo. Então, é o seguinte, de onde você vem? Me conta um pouquinho da sua história aí para a gente poder construir um pouco melhor essa conversa. Eu sou produtor rural lá de Pedro Canário. Pedro Canário é norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia. Meu avô foi para lá, falecido já em 1958. Na época eu falava que foi abrir fazenda, né? Antigamente foi lá daquela expressão. E acabei, estava ficando muitos anos em governo. Né? Continuo com a atividade rural, mas fiquei muitos anos em governo até 2018. Atuei como secretário de Agricultura do Espírito Santo, no governo do Paulo Artung, no último mandato dele como governador. Você tem uma, vamos dizer assim, atuar no governo e no governo do Paulo Artung é uma, vamos dizer assim, cai muito bem no seu currículo, né? Porque o governo do Paulo Artung foi um governo divisor de águas, né? Ele é divisor de águas. Ele é exemplo, qualquer lugar do Brasil. Sim. Que a gente fala, as pessoas respeitam. Não é à toa que o próprio Bradesco, o presidente da Asset do Bradesco, foi secretário da Fazenda do Paulo Artung. O Bruno Funchal foi secretário do Paulo. Assim. Então tem um timaço. Virou uma escola, né? Escola de formação de gente mesmo, de liderança. Eu tenho sentido, outro dia eu falei, semana passada, eu falei com o governador, com o Eduardo Riedel, lá do Mato Grosso do Sul. E falei também com o Ratinho sobre isso, já falei com os dois governadores. E eu fico numa felicidade quando eu encontro um governador como o Eduardo. A sensação que eu tenho, eu não estou falando com o governador do estado, estou falando com o CEO do estado. E o Brasil está precisando de mais gente assim, você não acha? Acho assim. Eu acho que os dois têm a mesma característica. São os três, né? O Paulo Artung, o Riedel e o Ratinho. Nós temos uma safra, eu acho que tem muitos anos que a gente não tem uma safra de governadores tão boa no Brasil. Pois é. Quando você pega a própria história do governador Riedel, ele foi secretário do governo anterior, treinou, aprendeu a tocar a máquina pública, né, compreende a máquina pública e virou governador, então já entra jogando, né? Você entra com controle de gastos, sabendo fazer as coisas. Então eu fiquei no governo, fui na atividade rural, fui um produtor e acabei mudando para São Paulo para ir para o mercado financeiro. Então estou lá há 5 anos aí, tentando. Eu falo que é o negócio de tentar traduzir, né? Acho que todo mundo tem que cumprir esse papel. Tem muita gente que faz. Sim. Essa sopa de letrinhas, o que é CRA, o que é LCA, o que é CPR, o que é fundo, o que é gestora, você faz isso no dia a dia, traduzir isso para os dois lados. Eu preciso traduzir isso, né? Nós, enquanto sociedade, para o investidor, para confiar no agronegócio e investir nos títulos que investem no agro, investir no LCA, investir no FIAGRO, investir no CRA, e traduzir para o produtor, né? E o produtor, o modelo tradicional ele sabe fazer. Visita o gerente do banco, faz a agência. Mas agora, não, agora nós temos uma plataforma, você entra no app
vai no Eagro, faz isso. Pô, é diferente, né? A vida é diferente. Não, vou pegar dinheiro na gestora, vou emitir uma CPE, vou emitir um CRA. Então, assim, eu acho que tem um trabalho, eu acho que eu tento contribuir com esse trabalho de tradução desses dois mundos, para todo mundo falar português igual, né? Agora, para a gente fechar aqui, é o seguinte, eu gosto, deixa eu mandar aqui um recado primeiro, também agradecer ao Bradesco, nós estamos gravando esse vídeo aqui dentro do Bradesco, agradecer a revista Agro Revenda, que está aqui em minhas mãos, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Vou até te dar de presente esse exemplar aqui. Muito obrigado. E para a gente fechar, é o seguinte, nós já falamos de Plano Safra, já falamos de iniciativas do governo, já falamos da sua vida, ser produtor rural. Agora eu queria... Você parece que juntou isso tudo. E aí eu queria pegar um outro exemplo que eu te falei. Eu já entrevistei o Ratinho Júnior umas 2 ou 3 vezes. E sempre me impressionou muito pela juventude, pela capacidade de empreender, pela capacidade de trabalho. Eu acho que sempre que o Brasil está precisando caminhar, talvez, nessa direção, nessa vertente desses novos governadores, gente jovem. Já falamos disso tudo aqui. E aí você Você fez um negócio lá no Paraná. Me conte como é que foi esse acerto, vamos dizer assim, você inventou um negócio que estava por aí, mas ninguém tinha visto. Como é que é a história? Não, super legal. O governo do Paraná resolveu fazer um fiagro, né? Olhando que o Plano Safra já não dá conta, o governador falou assim, pô, o que nós vamos fazer? O governador é muito bom, a equipe dele é extraordinária, né? Não é uma combinação interessantíssima lá no Paraná, da liderança do governador com a equipe. E ele fez uma concorrência pública em que mais de 10 gestoras no Brasil foram apresentar os seus produtos. Né? Imagina você, uma concorrente, fala assim, eu tenho esse produto aqui, uma revista, eu tenho um site, eu tenho uma Coca-Cola, cada um leva um produto. E a gente bolou um produto que é um produto que mistura 3 origens do dinheiro. A gente misturou dinheiro do Tesouro Estadual, ele está colocando 400 milhões de reais em dinheiro do Tesouro, dinheiro de contribuição de todos nós, do dia a dia. Nós trouxemos 800 milhões de reais do mercado, né? Tá, financiamento, bancos e gestoras aportando dinheiro. De novo, assim, do mercado, nós estamos falando do dentista, do meu pai, de qualquer um que tem 10, 20 reais. Quem foi lá e colocou dinheiro no banco, o banco pegou esse dinheiro e colocou dentro desse fundo. E nós pegamos um dinheiro de crédito CMS, ou seja, os exportadores do Brasil, desde a Lei Candir, não pagam ICMS para exportação, por um motivo óbvio. Pô, eu quero exportar o produto, não exportar imposto. Entendi. Mas os governos acumulam isso lá que eles chamam de conta gráfica, o dinheiro fica guardado no governo, e o governo não paga, ou vai pagando aos poucos. E nós falamos, governo, por que você não pega esse crédito CMS e libera, desde que esse dinheiro seja para investir no seu estado? Entendi. Investir em granja no estado. Entendi. E o governo gostou, a gente foi selecionado como gestora, né? Eu estava na Suno na época, hoje eu estou como consultor do fundo. E depois dessa concorrência, venceu a licitação e o governador já anunciou 2 bilhões de reais só no Paraná em crédito, emprestando dinheiro entre 9% e 10%, que misturou. O mercado chama isso de blended finance. Cara, mas é o seguinte, lá na roça, misturar uma cumbuca, dinheiro de um monte de origem. Entendi. Veio dinheiro do Tesouro, dinheiro do banco, que é dinheiro dos investidores, e dinheiro de crédito CMS. Isso misturou numa cumbuca. E virou uma cumbuca grande, né, Carol? São 2 bilhões de reais. Uma cumbuquinha razoável, né? E eu digo que o governador do Paraná reinventou o Plano Safra. Entendi. Reinventou o Plano Safra. E agora a gente está vendo vários estados brasileiros replicando esse modelo que o Ratinho fez lá. E está indo. E o que é bom é isso, né? Tudo que é bom tem que ser copiado mesmo, tem que ser reproduzido, que no final é bom para o produtor rural. Maravilha, parabéns. Eu estou aqui com o cartão dele aqui, do Otaciano Neto. Zera AG, como é que eu falo esse nome? Zera.AG, Zera. É uma consultoria que a gente abriu recentemente, eu, a Amanda e a SP Ventures. A SP Ventures é o maior fundo de Venture Capital da América Latina. Querido Chico Jardim, somos em 3 partes, né? Eu, a Amanda e o Chico montamos exatamente para pensar produtos, para tentar ir fazendo mudanças, para no final do dia levar um crédito de qualidade mais barato para o produtor rural. Maravilha, parabéns aí. Nós estamos gravando esse vídeo, eu soube que
nós estamos gravando esse vídeo numa quarta-feira e toda terça-feira tem uma reunião lá na Frente Parlamentar Agropecuária, o Fala Carlão, uma vez por mês. Nós estamos lá, participamos, vamos lá, almoçamos junto. Tivemos falando lá com a Tereza Cristina esses dias, estava lá, falando sobre licenciamento ambiental, que é tão importante, enfim. Lá tudo decidiu. Você esteve lá, né, esses dias aí, ontem, na verdade. Estive lá ontem, num seminário sobre o Plano Safra, exatamente para discutir os desafios do Plano Safra e, sobretudo, essa questão da tributação dos instrumentos. Né? Os bancos conseguem captar muito recurso em LCA para emprestar produtor, as securitizadoras conseguem captar dinheiro em CRA. Por quê? Porque são produtos incentivados. Então, tributar isso agora é complicar ainda mais o Plano Safra e, no final do dia, é alimento mais caro na gôndola do consumidor. A dona de casa que vai lá comprar 1 quilo de tomate, se um quilo de tomate não é feito só com produto químico, biológico, adubo e semente. Tem crédito ali, porque o produtor pegou dinheiro emprestado e colocou ali naquele produto. Então, se você encarece esses títulos, você vai gerar mais inflação. Então, a gente foi lá debater isso. Eu acho que eu falo o seguinte, Carlão, o maior seguro que nós temos no Brasil, todo mundo fica discutindo seguro, é importante para o país, mas o maior seguro do agro brasileiro chama Frente Parlamentar da Agropecuária. Esse é o maior seguro que a gente tem. Eu concordo com você. Eu tive com o Arnaldo Jardim sexta-feira e o Arnaldo sempre que está comigo aparece uns trem desses absurdos assim. Não, porque o governo quer taxar, mas o Arnaldo, ele olha bem na câmera assim e fala, mas nós não vamos deixar, viu, Carlão? Então é isso. É isso. A frente são 344 deputados e senadores, todos são brilhantes. Sim. Mas aquele trio ali, ou aquele quarteto formado pelo Arnaldo, pela senadora ex-ministra Tereza, pelo Lupion e pelo Evaí de Mello, é uma zaga que é difícil passar coisa, viu? Maravilha. Querido, adorei a conversa com você. Obrigado, você é um craque, realmente. Muito obrigado. Sou super fã seu há muito tempo. É isso aí, gente. Ei, Fala Carlão, hein? Mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Ô, Tânia, olha que conversa boa. Isso é pra você, essa conversa aqui. Um beijão no coração de todos vocês. Obrigado pela audiência. Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Valeu!